agora, porque na coletiva ele não estava muito satisfeito, apesar do 4-1, goleada do Palmeiras para cima do Guarani, lá em Campinas. E o Abel tá meio bravo, como sempre, com a imprensa. Falem das coisas, não andem a arranjar temas que vocês gostam. Já na última vez, Abel de Klopp, Abel, o Abel só quis fazer uma comparação. Um de vocês, um dos vossos jornalistas, acusou-me se eu tenho fome ou não de continuar a ganhar. Eu quando não tiver fome de continuar a ganhar títulos, eu deixo de ser treinador. Só que depois alguns de vocês gostam de levar as minhas perguntas e depois tiram-nas fora do contexto, e quando vos interessa metem a pergunta de jornalista, quando não vos interessa metem só a minha fala e tiram do contexto. Só para voltar a referir, o Klopp para mim está nos top 3 do mundo como treinador, e não foi por acaso que recebeu uma oferta minha, não é? Portanto, mas alguns de vocês quiseram fazer temas que o Abel, isso é raso, isso é tirar fora do contexto, e é por isso que eu às vezes fico triste com o nível, mas isto também lá está, tem bons treinadores, tem maus treinadores, estou a comparar a imprensa com os treinadores, a imprensa com os jogadores, tem bons e maus em todos os lados. Eu desde que cheguei ao Palmeiras, as nossas equipas sempre foram competitivas, sempre lutaram pelo títulos, sempre. E mesmo quando ganhamos títulos dizem que é um título menor. Mesmo quando ficamos em segundo dizem que é uma época desastrosa. Mesmo quando fazemos vendas recordes, toda a gente nos quer deitar abaixo. A nós, desde que eu estou aqui, ninguém nos deu nada, nem vai dar. A nós ninguém nos vai dar nada. Pelo contrário. O que toda a gente quer é que o Palmeiras sangre. Isso depois depende de nós internamente, e quando falo nós, treinador, jogadores, presidente, diretor desportivo e os nossos torcedores. Volto a dizer, precisamos de união. E alguns de vocês fizeram títulos a dizer que o treinador detonou o Estevão. Sabem? Alguns de vocês fizeram títulos a dizer que o treinador detonou o Estevão. Não, o treinador não detona ninguém. O treinador educa. O treinador ensina. Gostou do Estevão hoje? Eu também gostei do Estevão hoje. Se gostei do Estevão do último jogo, não gostei do sistema do último jogo. E eu não tenho problemas nenhuns em dizer primeiro na cara deles, de todos, quando eu gosto e quando eu não gosto, de forma respeitosa. Porque empatou com o Bragantino, antes tinha perdido para o Novo Horizontino e agora o Palmeiras se recupera em grande estilo, goleando. O Guarani é líder do grupo do Santos, é a mesma pontuação, mas no critério ali de gol. E acaba que é um resultado que pode motivar ainda mais pro clássico. Já tem clássico, Capela. Quinta-feira é derby. Que maravilha, que cerimônia. Mas assim, eu queria falar duas situações aqui, né? Eu vou tentar abrir uma lacuna aqui. A primeira em relação ao jogo. E depois nós vamos jogar um xadrez na tua camisa. Tabuleiro. Pois é. E aí? Seu cavalo. O negócio é o seguinte. Você vai jogar com o cavalo? Ele vai jogar eu já abriu a lacuna. Ó, a primeira coisa, eu queria falar sobre o jogo. Talvez tenha sido a melhor atuação do Palmeiras na temporada. Tudo bem, são poucos jogos e tal, mas eu gostei muito da postura. Porque mas era o Guarani. Não adianta, tá jogando contra o Guarani. Comparar o São Luís e o Guarani. Fala pro Chico, vamos analisar. Chico, meu Deus, tá demais, hein, velho? Mas peraí, deixa eu molhar o bico aqui. É que o meu ponto de vista... Por que o Guarani não tá fazendo uma campanha ruim, não. Apesar de ter sido rebaixado para a Série C ano passado, meu ponto de vista é o seguinte, o Abel, por mais que ele não tenha um centroavante de ofício, como ele não teve no jogo de ontem, o Palmeiras protagonizou um bom futebol. Subindo as linhas, conseguindo o primeiro gol, nasce assim. O primeiro gol, o Palmeiras sobe num bloco, que é a união que o Abel tanto pede. O time do Palmeiras sobe, rouba a bola, até a bola chegar no Maurício, num tapa brilhante do Rafael Veiga, até o primeiro gol. Segundo gol. Até o segundo gol, perdão. O meu ponto de vista aqui é que o Palmeiras, por mais que não tenha tido um centroavante de ofício, conseguiu minimamente organizar esse time que o torcedor tanto pedia, sem essa referência. Fora de campo, o Abel ele não consegue curtir as vitórias. Ele é muito competente, é o bate de treinador, mas ele bate numas teclas aqui que é, mais uma vez, uma hipocrisia por parte dele. Porque ao mesmo tempo que ele pede para que a gente não fique aqui pontuando o trabalho dele, ele quer pontuar o trabalho da imprensa também. Então é uma via que a gente fica aqui fazendo uma trocação que não é nada saudável para ele. Para ele. Então, meu ponto de vista, para dar uma última sublinhada, é o seguinte. Abel, você pede tantas coisas, só que você não segue aquelas coisas que você tanto pede. É só isso que eu queria dizer. Só isso? Só isso. 15 minutos. Everton, o Palmeiras precisava de um resultado positivo. Acho que vale pelo Estevão, que fez 2 gols. Maurício se consolidando como um cara que arma o time, também faz gols. E o grande momento do Richard Rios.
O Estevão é um absurdo, né, Renato? Que joga é um negócio e ele faz várias coisas, não é o cara só do drible, não, ele é o cara do drible, ele é o cara do arremate, ele é o cara da assistência, ele faz gol de cabeça, ele faz gol de pé direito, faz gol de todos os jeitos, é um cracaço de bola. O Richard Rios também, uma brincadeira, como joga. Agora, sobre a questão do Abel, Renata, nós precisamos ponderar algumas situações. Eu concordo com ele quando ele diz que é necessário ter uma unidade com a torcida dentro do estádio, né? A torcida torcer, empurrar, fazer o que tem que fazer dentro do estádio. E dou razão para a torcida também quando a torcida reclama de reforços, que a coisa não está andando, questiona alguns profissionais da direção. Então, eu entendo. Agora, uma outra questão que o Abel precisa entender é a questão de que é normal o sarrafo da cobrança subir para ele e para o clube, Renata. Uma coisa não caminha sem a outra. O torcedor vai reclamar. Ah, não, o torcedor do Palmeiras está mal acostumado. Não, ele não está mal acostumado. Mas ele tem razão em algumas demandas que ele questiona. Quando o torcedor questiona reforços, a morosidade, a demora por reforços e tal, ele tem razão. Quando ele questiona atuações ruins, ele tem razão, porque é um trabalho que tem sequência, é um time que vem se reforçando, é um time que tem peças de muita qualidade. E o Abel, por outro lado, tem razão também, porque a torcida, por vezes, perde a mão. Quando tem que reclamar da direção e das ações da direção e empurra para o time dentro de campo, e aí não dá aquele apoio que o time precisa. Então, nesse aspecto, todo mundo tem razão e todo mundo está errado ao mesmo tempo, sabe? Mas o Abel precisa entender, as cobranças procedem, o sarrafo sobe, porque ele mostrou demais como profissional e o time dele dando resposta em campo. Então, a torcida do Palmeiras não admite nada menos que boas atuações e vitórias, está tudo em casa. Everton, agora Ulisses Costa. Para você, o Palmeiras, já com o time titular, apresentando algo diferente, porque estava mesclando, fazendo aquele condicionamento físico que a gente sabe de começo de pré-temporada, início de temporada, e agora não. Com os titulares já praticou um futebol mais intenso e um futebol que pode ser uma base para o jogo de quinta. Bom, o Palmeiras precisa de reforços. Todo mundo sabe disso e urgentemente, porque vai perder o Estevão no meio do ano. E quem foi o jogador do jogo? Quem foi o cara que se destacou? Estevão. Então, quando você perde uma peça dessa, é muito complicado, é difícil pro Abel. Eu entendo até o Abel, eu não ligo muito porque ele reclama, né? Ele é aquele português... Você viu que ele deu uma cornetadinha, não gostei do Estevão no último jogo contra o Bragantino. Ele fala mesmo, mas assim, eu já acostumei com o Abel, eu não vejo nada demais, deixa ele falar o que ele quer. Qual o problema? Vai lá, treina o time dele, se errar a gente critica, se acertar a gente elogia, como a gente sempre faz. O treinador fala muito pouco, gente. A imprensa, é uma coletiva só no jogo e deu. Isso, a imprensa levanta muito, tudo que o Abel fala tem uma valorização, tanto pro mal quanto pro bem, absurda. Eu acho que isso é até exagero com ele. Não estou aqui defendendo, nem sendo advogado dele, mas eu acho ele, mas ele é um grande treinador. Vai jantar o Abel Ele é um grande, eu não vou levar para jantar. O treinador não pode ser baseado só pelo que ele fala, e sim pelo que ele faz, principalmente os resultados que ele traz. Eu vou olhar os A gente julga aqui outras coisas também, caráter, acaba ampliando o leque. Matou a charata, caráter ele tem, a charada, caráter ele tem, é um ganhador, é um ganhador, um vencedor, né? Chegou aqui desconhecido, né? E, de repente, conquistou um monte de título. Então, Abel é um vencedor. Então, a gente tem que reconhecer. Se ele vai errar, a gente vai criticar. Agora, o Palmeiras precisa de reforços urgentemente. Está na hora de tirar o dinheiro do bolso e colocar para trazer reforços importantes, fundamentais. Um centroavante, fazedor de gols. O Palmeiras precisa... Porque, gente, o Palmeiras ele precisa, assim, eu acho que precisa de uma referência. Ontem o time foi armado sem referência e foi bem, conseguiu circular a bola, se movimentar, marcação alta. O Maurício consegue recuperar uma bola no campo do Guarani e faz o gol. Então, a gente sabe que o Palmeiras tem alternativas, mas precisa de um centroavante, precisa de um cara que faça gols. E o Flaco Lopes não está no seu melhor momento. Que deu opção de jogo, né? Claro. Porque é o seguinte, se você jogar... Se apresente não só na área. Não acham isso? Como fez o Tiquinho Soares jogando pelo Santos contra o São Paulo no sábado. Não fez gol, mas segurou o zaga do São Paulo, jogou sozinho, se arrebentou. Agora, porque quando você tem esse esquema de jogo do Abel, um treinador sobe a marcação, se encaixar na maneira de jogar do Palmeiras, complica o Palmeiras. Então você só tem esse jeito de jogar sem o centroavante. Entendeu? Se você tem um centroavante, você muda o seu esquema de jogo. Não é? Então isso é importante para o Abel e para o Palmeiras. O Palmeiras está no caminho correto. Para mim é o maior clube do futebol brasileiro em termos de administração. Tudo, dívida, não tem. O Palmeiras está redondinho, é o melhor clube do futebol brasileiro. Mas precisa reforçar o elenco. Melhor que o Flamengo? Melhor que o Flamengo. O Flamengo está devendo já 500 milhões quase. O negócio é feio lá. Gastaram mais do que deviam.
A hora que agora o presidente venderam o Alcaraz. Venderam o Alcaraz. Você vai vender mais. Porque o presidente novo é gestor. Ele é um gestor. O presidente novo não vem para brincar com o Flamengo. Já deu uma segurada no estádio, falou que os valores... É complicado isso. O Flamengo está devendo, sim. E não estava devendo. O Bandeira fez um trabalho incrível. A administração anterior é o que fez. Muito bem.